Paz do Senhor Jesus, eu louvo e exalto o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Agradeço por todo o cuidado do Senhor sobre a minha, sobre a sua vida que está aí do outro lado. Porque se você está aí, se você está de pé, é porque o Senhor tem te dado condições. É porque o Senhor tem te sustentado e tem te trazido até aqui. E por mais que nós passamos por dificuldades, por mais que nós passamos por tempestades muitas vezes, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que nos garante a vitória. Ele é aquele que vai conosco, é aquele que nos faz passar por todas as dificuldades e nos dá condições de vencer. Porque se o Senhor está no controle, se o Senhor, Ele tem plano, Ele tem projetos para as nossas vidas, nada pode impedir, nada pode frustrar os planos do Senhor. Então que nós possamos permanecer firmes na presença dEle, sempre, né, colocando Ele acima de tudo em nossas vidas, né? Sempre exaltando o nome dEle, porque para isso Ele tem nos chamado, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? A palavra que eu quero deixar para mim e para você, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, versículo 20, diz: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho aqui de um servo de Deus chamado José, aquele que foi escolhido por Deus para ser pai adotivo de Jesus aqui na terra. Porque Deus, Ele queria enviar o seu filho, Ele iria enviar o seu filho, na verdade. E Ele iria enviar Jesus como ser humano, né? E Ele precisava de pessoas aqui para que Ele fosse gerado. E Deus escolheu, como Deus sempre escolhe os seus servos, para que se cumpram os seus planos, para que se cumpram os seus propósitos aqui. Ele escolheu, então, Maria e José, né? Porque precisavam ser pessoas idôneas, né? Não podia ser qualquer pessoa para gerar o Salvador. E Ele olhou para essa terra e achou graça na vida de Maria, uma jovenzinha, né, que estava prometida em casamento a José. E o anjo veio até Maria, primeiramente veio até Maria, porque ele sabia que Maria iria aceitar logo de início o plano do Senhor para a vida dela. E agora ela, Maria, que recebeu a visita do anjo, dizendo que ela conceberia do Espírito Santo, né, e ficaria grávida do Salvador, do Filho de Deus. Agora tem mais, né, tem mais um obstáculo ali, na verdade, porque Maria, ela era ali noiva, ela era prometida, ela tinha um compromisso firmado com José. E naquela época, né, um compromisso de noivado não era assim como é hoje, né? Ali para eles, um compromisso de noivado era algo muito sério. Era como se fosse já o casamento, era firmado ali como se fosse um casamento. E eles não se poderiam se separar assim por qualquer motivo, né? Era algo muito sério. Se eles se separassem, alguém que estava ali com compromisso de casamento, se separassem, teria que ser feito o divórcio. A Bíblia fala que era feito um divórcio para eles se separarem. Era muito sério. Por isso agora, como que Maria iria explicar, né, para José que ela estava grávida? Porque mesmo eles tendo ali o seu compromisso, eles não tinham uma vida íntima. Porque para os judeus o noivado não dava condições deles ter uma vida íntima. Eles se mantinham separados até estarem mesmo juntos, né, vivendo juntos. Aí sim eles teriam, né, uma vida íntima, mas antes disso não tinha intimidade. E como que Maria explicaria para José agora? Agora, né, chegou ali, teria um momento difícil, porque José, quando ele ficou sabendo, ele não entendeu, né? Ele não aceitou isso,
assim logo de início. José, ele relutou, né? Ainda para poder aceitar aquela situação. A Bíblia vai dizer que quando ele fica sabendo, ele não, assim, para não difamar Maria, para não deixar Maria numa situação difícil, porque se naquela época as pessoas que tinham compromisso de noivado, se fossem pegos em adultério, porque isso seria considerado adultério, se fosse pego com outra pessoa, né, aquilo dava condições para que a pessoa fosse apedrejada. Ela seria apedrejada, seria morta por apedrejamento. E isso poderia acontecer com Maria, né, dependendo do que José falasse, dependendo da atitude de José naquele momento. Maria poderia ser apedrejada, sim. E ele, como era uma pessoa, a Bíblia diz que ele era uma pessoa justa, né? Uma pessoa ali nossa, José, por isso ele foi escolhido para ser pai do Salvador, para ser pai adotivo de Jesus. Ele não queria que Maria ficasse numa situação difícil, ele não queria que acontecesse nada de ruim para com Maria. Então ele planejou, ele pensou ali consigo: eu vou deixar Maria secretamente. Ninguém precisa ficar sabendo de nada, né? Para que não aconteça o pior a ela, para que ela, né, não fique numa situação embaraçosa, numa situação difícil. Então, ele planejou se divorciar, porque seria um divórcio. Ele iria se divorciar secretamente de Maria, para que nada de ruim acontecesse com ela. No início, né, foi difícil para ele aceitar, porque o plano de Deus, muitas vezes, quando vem para as nossas vidas, quando é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, não é fácil. Não é dizer porque é o Espírito Santo, né? Porque foi o Espírito Santo que fez, que foi plano, né, de Deus, e através do Espírito Santo vai acontecer, vai se cumprir em nossas vidas. Mas mesmo assim não é fácil. Muitas vezes, quando é obra da carne, é mais fácil, as pessoas aceitam melhor, as pessoas assimilam melhor, né? As pessoas muitas vezes aplaudem. Mas quando é a obra do Espírito Santo, tem dificuldades, tem obstáculos. Nós muitas vezes temos que vencer esses obstáculos. E nós temos que estar ligados a Deus, estar na presença de Deus, para que Ele nos dê, né, as estratégias para que nós possamos vencer os obstáculos, para que nós possamos seguir em frente com a obra que Ele tem nas nossas vidas, para que aquela obra não pare. Porque se nós formos olhar para as dificuldades, nós paramos, nós desistimos. José, ele queria parar ali. Ele falou: não, eu vou deixar Maria secretamente. Eu não vou levar isso à frente, não dá, não tem condições. Imagina o que passou pela cabeça de José, né? Ele não tendo ali relacionamento íntimo com Maria e ela aparecer grávida agora. O que é que deve ter passado pela cabeça dele? Ele não saiu falando nada, difamar Maria jamais, porque isso não fazia parte da índole, do caráter de José. Mas ele, com certeza, ele imaginou várias coisas. E a Bíblia diz que agora, quando José vai estar dormindo à noite, antes dele colocar em prática o plano de se separar de Maria, o anjo do Senhor vai vir e vai falar com José no sonho. Porque Deus sabe como agir, Ele sabe de todas as coisas. Veio e falou com José: José, não tema em tomar Maria como sua esposa. Esse filho que ela está gerando realmente veio do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. E ele agora, ele vai entender. A partir do momento que Deus falou com ele, no sonho, porque Deus, ele fala, Ele se revela a nós, tem as formas de se revelar. E Ele se revelou a José, né, para que o plano dele se cumprisse, porque o plano de Deus se cumpre. Não adianta queremos fugir do plano dele, não adianta nós queremos deixar secretamente, sair de fininho. Vou sair de fininho, eu não vou fazer mais. Talvez você está fazendo algo na presença do Senhor e vem as dificuldades, vem os levantes, né? Você olha e fala: nossa, é muito difícil, meu Deus, não dá, eu vou parar,
eu não quero mais isso. É muita luta. Mas não dá. Quando é plano de Deus, quando é o Espírito Santo que está fazendo, que está agindo, não tem como parar. Tem que seguir em frente, porque o plano dele se cumpre. Assim como se cumpriu na vida de José, o plano de Deus não poderia parar ali. Jesus teria que nascer, e era através da vida de José e Maria. Por isso ele entendeu agora, ele sabia por tudo que ele iria passar, ele sabia que não ia ser fácil, né, levar aquilo adiante, levar aquilo em frente, mas ele falou, eu vou em frente agora, porque eu tenho certeza que isso procede de Deus, que isso é a obra, né, do Todo-Poderoso, e eu vou seguir em frente, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas que eu vou ter que passar, porque José enfrentou muita dificuldade pela frente durante aquela gestação, né? Nós sabemos que depois que Jesus nasceu foi uma luta, antes e depois do nascimento de Jesus. O rei Herodes tentou matar Jesus, José teve que fugir, José vivia fugindo com Jesus, para que não fosse morto. Mas se cumpriu, o plano do Senhor se cumpriu na vida de José, na vida de Maria. Porque quando é obra do Espírito Santo, acontece. Não tem como parar a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ninguém consegue parar. Por mais que queiramos, nós não conseguimos. Quando é promessa de Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Ele é fiel, Ele é justo e verdadeiro para cumprir. E aquilo já era promessa, aquilo já havia sido profetizado. A Bíblia, lá em Isaías, vai dizer que o profeta messiânico, né, Isaías, que todas as promessas dele se cumpriram. Nós fomos ver se cumpriram todas as promessas. Ele já havia profetizado 700 anos antes de Jesus nascer aqui na terra. Isaías já havia profetizado que uma virgem ficaria grávida e nasceria o Salvador, aquele que viria para salvar a humanidade dos seus pecados, aqueles pecados que ninguém poderia tirar, que ninguém poderia limpar das nossas vidas, que somente um que era santo, que viria diretamente do Pai, que poderia fazer isso no nosso meio, que poderia nos libertar, que poderia trazer salvação, que poderia trazer o reino, né, para essa terra. Então agora se cumpriu, porque José, ele aceitou o plano do Salvador, ele aceitou para a vida dele, né? No início foi difícil, no início ele ainda, né, tentou deixar para trás, mas não teve como. Então que nós possamos tomar esse exemplo para nós, né, daquilo que Deus tem para nós, que nós possamos pegar, né, sabendo que não é fácil, sabendo que nós vamos passar, né, por dificuldades, sabendo que vai ter espinhos no caminho, mas sabendo que o Espírito Santo vai estar conosco, vai estar nos guiando o tempo todo, vai estar nos dando condições, vai estar nos direcionando, nos levando, né, a chegar no lugar que Ele preparou, que nós possamos ter isso, porque Deus, Ele chama nos dias de hoje, Ele chama servos para a sua obra, assim como Ele chamou Maria, assim como Ele chamou José. Ele nos chama hoje ainda, mas muitas vezes nós, né, não queremos, nós queremos sair fora, nós queremos, né, uma vida fácil, porque se nós, para vivermos a obra de Deus em nossas vidas não é fácil, temos que ter renúncias, né, temos que deixar muitas coisas de lado, mas vale a pena, no final vale a pena, na reta final nós vamos ver que tem recompensa para aqueles que abraçam o plano do Senhor, o plano dele sobre essa terra, né? Nós não podemos nunca, por mais que muitas vezes nós queremos deixar, nós queremos abandonar, nós dizemos que nós não aguentamos mais, mas depois nós voltamos, né? Tomamos a consciência e entendemos
que é melhor nós obedecermos, que é melhor nós fazermos aquilo que Ele tem para nós, do que nós abrirmos mão do plano dEle, porque se é plano dEle, tem que se cumprir, né? E é melhor que nós aceitemos de bom grado aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, amém? Fique com essa palavra no teu coração. É isso que eu queria falar para mim, para você nesse dia, para que nós não rejeitemos o plano de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos pedir o direcionamento do Senhor, para que nós possamos seguir em frente, levando avante aquilo que Ele tem, para que se cumpra aquilo que Ele tem sobre cada um de nós, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.